alunos da UFMA, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Álvares e é um prazer estar tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que são pessoas e organizações, que eu gosto muito de falar. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Espero que depois desse bate-papo a gente possa esclarecer alguns assuntos e refletir sobre alguns temas que fazem muito sentido quando a gente fala de gestão de pessoas, certo? Então, antes da gente iniciar, vou só me apresentar rapidamente para a gente poder se aproximar um pouquinho mais nessa conversa. Meu nome é Ana Paula, eu sou bacharel em psicologia, né, aqui pelo Rio de Janeiro, e também possuo um MBA em gestão estratégica de negócios e atuo na área de recursos humanos há mais de 10 anos, principalmente no mercado do Rio de Janeiro. Eu já atuei em empresas de vários segmentos, tanto tecnologia, saúde, engenharia, empresas pequenas, empresas multinacionais, startups, consultorias de recursos humanos e por aí vai. Então, já vivi um pouquinho sobre diferentes culturas e diferentes propósitos por aqui. E hoje, nesse momento, eu atuo na função de Head do Creed, né, que é na parte de pessoas, na Platform Builders de forma remota, tá? Então, agora que a gente já se conhece, eu quero trazer para vocês alguns temas para a gente conversar. E antes, eu pensei um pouquinho uma reflexão sobre qual que é a importância efetivamente do papel das pessoas dentro das organizações. Então, vocês já repararam que quando a gente faz uma negociação, essa negociação de fato envolve contato com pessoas, quando a gente presta um atendimento ao cliente, quando a gente faz qualquer tipo de operação, uma venda, um fechamento de negócio, tudo isso envolve interação e conexão com pessoas. Organizações também não diferem muito disso. Uma organização ela é composta exclusivamente por pessoas, né? E se não são as pessoas naquela organização, ela não pode realizar os seus processos. Por mais madura que ela seja, por mais independente e automatizada que ela seja, né? Tudo depende das pessoas. Então eu não preciso nem falar o porquê que pessoas é um tema tão importante e porquê que os empresários, porquê que os sócios, porquê que os acionistas precisam se interessar por pessoas nas organizações, né? Como que isso é importante para o negócio e como que isso de fato reflete nos resultados de uma empresa. Mesmo que, obviamente, essa empresa não tenha ainda uma área de recursos humanos, certo? É de responsabilidade de todas as áreas esse resultado. Então, por isso que a gente investe tanto em temas e assuntos que envolvem pessoas, tá? Então, já que eu trouxe um pouquinho, né, desafiei vocês aí nessa reflexão, a gente pode falar sobre outros temas que envolvem isso que a gente está introduzindo aqui. Então, obviamente, né, existem várias formas de gerenciar pessoas e vários estilos de liderança que envolvem esse assunto. E agora com a pandemia, a gente trouxe um assunto assim, uma mudança muito drástica que já estava acontecendo, que é a questão do teletrabalho e do trabalho remoto, mas que agora com esses acontecimentos, a legislação já se adequou também a esse formato e tivemos diversas mudanças que impactou inclusive a vida das pessoas, a qualidade de vida, as famílias e tudo que envolve. Então, a questão do trabalho remoto, ela já é um diferencial, né? Ela era algo que já acontecia, obviamente, mas talvez não culturalmente tão frequente, e agora ela entrou para ficar como um estilo de gestão, que super funciona porque tem suas próprias ferramentas, né? E ela altera a metodologia, não só o contexto do trabalho, como todo um ecossistema dentro da empresa, né? Todas as áreas, todos os envolvidos, além da liderança, além do clima e tudo. Então, falando um pouquinho sobre esse assunto, a gente cita bastante hoje no mundo de recursos humanos como que é importante uma empresa ter uma cultura bem definida, certo? Geralmente, quando a gente está fazendo um planejamento estratégico, a gente fala muito sobre valores, fala muito sobre missão, visão, mas nem sempre tem certeza que esses valores se refletem na prática, ok? Então, falando um pouquinho de cultura, a gente pensa num trabalho bem mais profundo que esse, que é de fato a empresa inicialmente ter um propósito. Qual que é o propósito da tua empresa? Onde que ela quer chegar? O que que ela quer fazer? Qual o impacto que ela quer gerar? Definindo esse propósito, você tem os pilares, né? Quais são os pilares que refletem a tua cultura, certo? Então, para depois a gente falar
de valores. Então é importante que essa cultura ela seja não, ela tenha uma presença, mas que ela tenha também uma aplicabilidade na prática, para que o candidato que vem do mercado consiga se identificar com o fit cultural dessa empresa e consiga performar. Tudo é um ciclo, né, que acontece. E óbvio, né, você vai ter pessoas que se identificam muito com essa cultura e com esse propósito, porque as pessoas também têm o seu propósito, e tem pessoas que não vão se identificar, e não tem problema, elas se identificam com outra cultura. Então, é muito importante a gente ter um Culture Code, um material de cultura totalmente determinado, que certamente vem dos sócios majoritários, dos donos, das pessoas que fundaram, e que vai caindo pro dia a dia da empresa, certo? Então, uma empresa que não tem uma cultura muito bem desenhada, ela acaba perdendo o sentido do seu propósito. E aí, ao invés de você ter pessoas comprometidas junto contigo, você tem minimamente trabalhadores que estão ali sem um objetivo específico, né? Precisam de um emprego, mas não estão se sentindo pertencentes a algo. Então, entenda que pertencimento é uma coisa que hoje é muito discutida e é uma coisa que faz sentido para a pessoa. Cada um, obviamente, vai ter o seu propósito, mas à medida que tu está desenhando uma cultura, você já está impactando a vida de outras pessoas. Por isso que é tão importante, né? Por isso que é tão impactante. Então, a gente já saímos de uma era organizacional, digamos assim, de uma produção mais a nível de fábrica, né? Então, não faz sentido a gente discutir relação de trabalho com algo, digamos assim, mais automatizado, algo que tem apenas um sentido de emprego, formalmente falando. Hoje, o propósito, né? Hoje, o sentido que as pessoas buscam é algo muito maior. Qual é a representatividade do teu trabalho para você, ok? Então, naturalmente, para algumas pessoas vai ter algo relacionado a salário e sustento, mas para outras não. Para outras vai ter uma realização muito maior, uma realização de carreira, uma realização de desenvolvimento, enfim, seja qual o motivo for esse. Por isso que a gente fala tanto de motivação, né? As teorias mais clássicas, como a teoria de Maslow, né? A pirâmide em si, a gente utiliza muito na prática no dia a dia de recursos humanos, né? E isso é tão importante que é a partir disso que você estabelece ações na tua empresa. Então, certamente para alguns colaboradores a motivação vai ser muito mais intrínseca, mas para outros vai ser mais extrínseca. Como que você pode trabalhar com esses dois públicos para poder, de fato, trazer mais performance para o teu time? Porque sempre o reflexo de um bom trabalho, de um bom ambiente, vai ser performance. Falando do ponto de vista de resultado, tá, pessoal? Mas não apenas isso. Se a tua empresa tem um propósito maior, que é, de fato, impactar vidas, desenvolver pessoas e prepará-las, pessoas para movimentar o mundo, digamos assim, formar empreendedores, que assim seja, ela tem algo muito maior que tudo isso, muito maior do que os próprios negócios. Mas claro, isso vai ser multiplicado com resultado. Percebe que esse é um movimento muito mais natural e rápido e prático do que você simplesmente tratar a empresa como um lugar que as pessoas têm o seu próprio emprego e vão para casa, ok? Então, isso reflete muito na questão da felicidade. Não adianta eu ter colaboradores infelizes que não gostam do que fazem, não se identificam, não entendem que um ambiente precisa de transparência e, enfim, não gostam, não recebem feedback, não se desenvolvem. Quanto tempo que essa pessoa vai passar na minha empresa insatisfeita? E será que o meu investimento vira um investimento ou vira um custo? Né? O que me garante que essa pessoa vai ficar e que indicadores que isso vai me atrapalhar? De repente, meu turnover vai ser impactado. Então, eu não tenho, como empresário, digamos assim, nenhum resultado positivo com isso. Eu preciso fazer as pessoas se sentirem mais felizes para que elas possam produzir mais naturalmente, para que elas possam multiplicar, para que elas possam transbordar no que elas fazem, encontrem um sentido maior no que fazem. Eu preciso possibilitar isso para elas. Através de um caminho, ela pode se desenvolver de N formas, seja uma carreira tradicional, hierarquizada, ou em Y ou em W, por exemplo, ou em outro formato que eu defina na minha empresa. É muito importante esse conceito. Percebam que quando a gente, óbvio que depende muito da cultura, mas quando a gente compara uma empresa que tem um modelo mais tradicional, mais conservador, e uma empresa que tem abertura para esse tipo de assunto, que entenda pessoas como
a questão central de um ciclo maior, que entenda que pessoas impactam todas as áreas diretamente, eu tenho um resultado possivelmente muito maior a médio e longo prazo, né? E eu tenho pessoas que estão efetivamente investindo o seu tempo comigo, tá? E não pessoas que não possuem comprometimento e engajamento. Isso gera conexão, isso gera resultado, isso gera retorno, isso gera ROI, né? Então, é muito importante a concepção de humanização das empresas. E é claro, nem sempre a gente trabalha numa empresa que tem esse mindset. E isso é normal. Então, entenda que é muito importante que a gente tenha esse papel de trazer esse mindset. Então, se eu atuo com recursos humanos, eu vou sempre bater nessa tecla do porquê que esse tema é relevante. Com argumentos, com resultados. Se eu não sou de recursos humanos, mas eu atuo como líder, eu vou desenvolver minha liderança baseada numa liderança mais humanizada, numa liderança mais participativa, numa liderança que eu consiga construir pessoas que me representem, pessoas que possam assumir a minha função, pessoas que possam evoluir de fato. Porque são nas pessoas que são da minha liderança, são nos meus liderados, que eu sou avaliada com relação ao meu trabalho. Né? Então, eles são um reflexo do trabalho que eu desenvolvo, que consequentemente vai impactar outros líderes, que vai impactar outras áreas. Porque a empresa é um grupo, né? É uma conexão contínua. Então, mesmo que tu tenha uma empresa que não seja horizontal, mas que seja vertical, um conceito mais tradicional, as conexões elas continuam. Então, todas as áreas se impactam diretamente. Então, o que eu quero falar desse bate-papo com vocês, assim, se eu pudesse transmitir isso numa mensagem, seria de que nada do que eu estou falando, nada do que a gente estuda em recursos humanos é uma utopia, né? Nada disso é algo, digamos assim, imaginário. Tudo é praticado. E a gente estuda continuamente para poder fazer práticas melhores, mais eficazes, mais ágeis, que tenham um retorno muito maior, mais rápido, mais efetivo e que faça sentido. Então, a gente lida com pessoas, a gente lida com vidas, a gente lida com famílias, né? E quais são as formas mais inovadoras que eu posso trazer à gestão de pessoas? Sempre tem formas mais inovadoras, certo? Então, é muito importante a gente pensar em toda a aplicabilidade disso e não apenas na teoria disso, mas como que isso está impactando e por que eu acho que eu devo investir nisso e por que pessoas se tornam um ciclo de investimento e retorno, tá? Não somente o retorno para a empresa, mas o retorno para elas mesmas, tá? O retorno para o desenvolvimento delas, para a performance delas, para a carreira delas. Isso é muito importante a gente entender. E como desafio, eu vou propor algo que tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu quero que você imagine que você foi contratado, por exemplo, na função de analista de recursos humanos, né, ou consultor de recursos humanos, é uma empresa que nunca implantou um RH. Então, o teu desafio vai ser realmente trazer uma área do zero para essa empresa, ok? Então, pensando um pouquinho nos assuntos que a gente conversou, nesses temas que foram abordados aqui, quais seriam os teus passos? O que você tomaria como iniciativa e como processo? O que você faria para trazer essa área à tona e trazer a relevância das pessoas na organização, ok? Então, espero que tenha tudo certo. Boa sorte aí no desafio. Quem quiser, vou deixar os meus contatos disponíveis. Podem conversar comigo, tirar dúvidas. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Um abraço.